Primeira leitura. Carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como a Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem: Tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. O cristão pode manter-se firme nas provações porque Cristo exerce em seu favor a função de sumo sacerdote diante de Deus. O autor começa por apresentar as características do sumo sacerdote do Antigo Testamento, chamado de entre os outros homens para intervir em favor deles diante de Deus. Capaz de compreender os homens, porque ele mesmo é homem, recebeu essa missão do próprio Deus. Depois, a começar pela última característica, demonstra que Jesus é o único e o sumo sacerdote da nova aliança, escolhido por Deus, de quem também é filho. Possui um sacerdócio eterno. A sua misericórdia para com os homens leva-o a oferecer-se a si mesmo, apesar de não ter pecado, abrindo o caminho da salvação eterna para todos os homens. Assim chegamos ao centro da carta aos Hebreus, onde o autor nos apresenta Cristo no momento em que oferece ao Pai a sua vontade de partilhar o sofrimento humano até à morte de cruz. Com orações e súplicas, com grande clamor e lágrimas, realiza a oferta de si mesmo e agrada ao Pai pela respeitosa submissão à sua divina vontade. Então, o Pai torna-o perfeito, isto é, capaz de obter a salvação para todos aqueles que acolhem a sua palavra. É emocionante o modo como o autor da carta aos Hebreus fala da humanidade de Cristo e da sua fraqueza. A sua experiência de sofrimento ensinou-lhe o que significa para o homem a obediência a Deus enquanto dura a vida terrena,
o sacrifício e a dor que a fidelidade a Deus lhe acarretam. Por isso, está à altura de compreender os homens, seus irmãos, e é capaz de solidarizar-se com eles.